convoco para a mesa Dr. Marcelo Calil Burihan. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer o convite feito pelo Márcio, pelo Getúlio, pelo Gutenberg, nossos amigos. E anos seguidos estamos presentes aqui para poder congregar com vocês, apresentar algumas coisas que a gente tem, que a gente faz. E é muito importante o que está sendo feito aqui. Essa união Paraíba-Rio Grande do Norte mostra um grande avanço em relação à cirurgia vascular, ao que a gente pretendia em relação à sociedade, de mostrar que os eventos têm que se unir para que isso possa ser cada vez mais fortalecido. Parabéns, Getúlio, Márcio, por essa iniciativa, né? Bom, a palestra é sobre visão geral dos tipos de feridas e a indicação de curativos, né? Não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa correlacionado. Então, as úlceras, elas, lógico, têm características diferentes, elas podem ser identificadas de acordo com a história clínica, com o exame físico, mas é extremamente necessário que se tenha uma documentação objetiva para que a gente possa ter um diagnóstico e uma etiologia dessas feridas e, consequentemente, a partir disso, definirmos a linha de tratamento para esses pacientes, né? Lógico que o diagnóstico diferencial é imenso, né, é bem vasto, mas a insuficiência venosa, as úlceras venosas, são as mais incidentes e têm características próprias, principalmente no maléolo medial, supramaleolar, com bordas bem irregulares, normalmente com fundo limpo. Então, a maioria dos senhores conhece muito bem as úlceras e as diferenciações dela, mas só para a gente dar uma visão geral, né, tentar diferenciar o que a gente tem em relação às feridas nas pernas. Obstrução arterial, levando às feridas isquêmicas, pálidas, com necrose, feridas mistas, né, em relação principalmente as microangiopatias diabéticas associadas à insuficiência venosa, ou então a microangiopatia hipertensiva, angiodisplasias levando a feridas, calcifilaxia, até distúrbios linfáticos, muitas vezes frequentes, levando a feridas nos membros inferiores, né? Traumas também, nós temos que pensar em como tratar esses pacientes, seja traumas químicos, físicos, mecânicos, queimaduras e radiação, alergias. Pensar também nas causas neuropáticas, na neuropatia diabética, extremamente incidente na nossa população, neuropatia alcoólica, esclerose múltipla, poliomielite, todas que levam a causas neuropáticas com feridas nos membros inferiores, né? Também causas hematológicas, como anemia falciforme, umas feridas extremamente dolorosas, né? Ou outras causas hematológicas, esferocitose, talassemia, linfoma, leucemia, todas são possíveis de levar às feridas nos membros inferiores, né? Vasculites também muito frequente na nossa prática do dia a dia, nas doenças do colágeno, como esclerodermia. Aqui alguns exemplos, né? Não só nos membros inferiores, mas também lesões em membros superiores, mãos, né? Doença de BC, artrite reumatoide, feridas em locais incomuns, como por exemplo essa na panturrilha. A gente tem que pensar em outros tipos de etiologias, né? Etiologias diferentes. Mas também crioglobulinemia, livedo reticular, necrose lipoídica, vários são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar. Pioderma gangrenoso, outras causas infecciosas, como por exemplo, ainda muito prevalente na população, hanseníase, tuberculose, né, levando a feridas, levando a eritema, causas fúngicas para coccidioidomicose, blastomicose, causas virais, leishmaniose. Outro dia surpreendi, fiz uma biópsia em São Paulo, leishmaniose, nunca tinha saído de São Paulo a paciente, lesão bem característica, circular, com bordas elevadas. Outras causas metabólicas também, né, como deficiência proteica, gota, amiloidose. Então, os diagnósticos diferenciais são extremos, até chegar
no pior deles, que é a neoplasia, os carcinomas espinocelulares, a úlcera de Marjolin, várias feridas que podem se degenerar com o passar dos anos, levando aí ao processo tumoral. Bom, lógico, nós temos que fazer uma avaliação geral do paciente, mostrando a história do desenvolvimento dessa ferida, doenças associadas, estado geral, estado nutricional, profissão e atividades que podem levar ao aparecimento da ferida, alterações articulares, alterações de mobilidade, obesidade, e, lógico, fazer investigação laboratorial, mostrando aí alguma coisa, alguma diferenciação em relação às doenças que esse paciente possa apresentar. E também, muito importante, fazer biópsia da ferida e estudar, muitas vezes, esses pacientes, principalmente no pé diabético, onde, em alguns casos, a gente acaba tendo um comprometimento maior, né? Vejam essa ferida, essa lesão ulcerada, aparentemente ela está bem bonitinha aí, né? Mas fazendo raio-x, uma destruição tecidual muito importante, uma destruição óssea que acabou levando à amputação do membro. Então, exames de sangue mostrando aí microalbuminúria alta, hemoglobina glicada alta, muitas vezes o paciente nem sabe que é diabético, né? E, lógico, as características da ferida são importantes, com infecção, com necrose. As úlceras venosas são as mais incidentes, lembrando que 70% da população tem alguma alteração venosa, 20% apresentam varicosidades significativas, 10% com insuficiência venosa crônica e 1% da população tem úlcera de Stasi. A úlcera venosa ela é 80% das feridas de membros inferiores, né? E, lógico, essas alterações de pele, alterações periúlceras, isso aí tem que sempre ser muito bem observada, não só na úlcera venosa, nas úlceras arteriais também, tá? A palpação dos pulsos, a mensuração do índice tornozelo braquial, para diferenciarmos aí uma úlcera isquêmica, muito comum os nossos pacientes penderem o membro na isquemia. Alterações de perna, como edema, circunferência da perna, alterações ortopédicas, sensibilidade e dor também tem que ser muito bem observadas para que a gente possa ter um diagnóstico definitivo. E a característica principal da ferida, a localização, aspecto, tamanho, fundo, exudação, borda, pele circunjacente. Existe o time, né, o preparo do leito da ferida, falando da infecção, inflamação. Falando também do biofilme, né? É importante a gente ter esse conhecimento dessa secreção que perpetua e muitas vezes há uma necessidade de tratamento mais aprofundado para que esse biofilme não fique aí e não mantenha a ferida, né? Dentro do time ainda a umidade é importante porque ajuda na cicatrização. O exudato ele é produzido como uma parte da resposta corpórea, o leito seco inibe a migração epitelial e o aumento da exudação pode levar aí a um retardo da cicatrização, maceração da pele periferida. Então, lembrando sempre os curativos ferida seca, é sempre bom colocar um curativo úmido e feridas úmidas, curativos secos para essa absorção. O preparo do leito da ferida também faz parte desse timing que a borda ela deve ser muito bem considerada, porque a gente tem que lembrar que a cicatrização se faz da borda para o centro da ferida. E a limpeza da ferida e o cuidado com a borda deve ser feito, o uso de PHMB e de cremes de barreira, tá? E os tipos de debridamentos químicos, mecânicos, e são vários os tipos de curativos que a gente pode utilizar, além, logicamente, da terapia de pressão negativa, da oxigenoterapia hiperbárica e da medicina regenerativa, né? Eu trouxe aqui alguns tipos diferentes de curativos, ou tipos frequentes, né, de curativos que a gente usa, como no debridamento químico, os gels hidratantes, gels com alginato, para que haja esse debridamento químico.
São vários os componentes dentro desse debridamento, com hidrogel, com alginato, com PHMB, ou até as nossas papaínas, né, as nossas colagenases muito frequentemente utilizadas. Curativos com placas de alginato, aonde nós temos aí uma ação que promove hemostasia, absorve exudato, promove granulação, auxilia no debridamento autolítico também, e são muito indicadas em feridas com ou sem secreção, com moderada ou grande quantidade de secreção ou com tecido necrótico, mas com exudação. No tecido necrótico seco, essas placas não devem ser utilizadas, né? Nós podemos utilizar, associado à placa de alginato, a prata, mas tem que sempre lembrar que a prata pode prejudicar a cicatrização quando utilizada com uma frequência muito constante, exercendo aí efeitos deletérios nos queratinócitos e nos fibroblastos. Em relação ao carvão ativado, quando se tem muita exudação e muito odor na ferida, ele também pode ser indicado. Matrizes cicatrizantes com TLC, que é o lipoide com o coloide, né, ajudando aí em fatores microbianos, melhorando essa parte da infecção e fazendo uma limpeza e ajudando na cicatrização, como por exemplo aí o TLC, nesse estudo com mais de 2.000 casos, mostrando cicatrização de feridas, comparado com o TLC puro, aqui o TLC com mais componentes aonde se tem uma cicatrização mais adequada com um tempo menor em relação ao TLC puro, né? O TLC, a terapia lipoide-coloide, né? São vários os trabalhos agora que existem, e esse aqui é com octasulfato de sacarose, mais o liptocoloide, também ajudando na cicatrização. Esse é o estudo Explorer, que trouxe aí uma abertura em relação a esses tipos de curativos na utilização, na diminuição da secreção e na cicatrização com um menor tempo em relação a curativos mais simples, né? Ainda temos várias pomadas que a gente utiliza na prática do dia a dia, mas na realidade, cada vez mais a gente tem curativos preparados para as feridas, né? Não se esquecendo da nossa bota de Una, desde 1896, aí com o POU Una, com zinco, com gelatina, com glicerina. Quebrou, André. Senta nessa aqui, ó. Mas lembrando de contraindicações de bota de Una, insuficiência arterial com ITB menor que 0,8, insuficiência cardíaca, erisipelas, eczemas e quadros alérgicos, que na maioria das vezes são frequentes em até 10% das pessoas. E os curativos com multicamadas, que hoje em dia tem uma evidência melhor em relação ao tipo de curativo de bota de Una, ou curativos de uma camada ou 4 camadas. Então, esses curativos com dupla camadas, com uma parte elástica e uma parte inelástica, ajudam com alto nível de evidência. E também, mais recentemente, toda a medicina regenerativa, com enxertos autólogos, enxertos compostos com gordura, aspirado de medula óssea, matrizes dérmicas e extracelular e fotobiomodulação com laser de baixa e de alta potência também vão ser muito falados ainda na sequência. Quero agradecer mais uma vez, parabenizar por mais um ano do Encontro Paraíba Rio Grande do Norte. Eu ultrapassei um pouquinho do tempo, mas acho que é importante a gente mostrar principalmente diagnósticos diferenciais nesses pacientes com úlceras de membros inferiores. Obrigado. Convoco o Dr. Marcelo de Oliveira e Silva. Bem, bom dia a todos, um prazer estar de volta aqui ao Rio Grande do Norte. Agradecer o convite do Dr. Gutenberg, o presidente e o idealizador desse congresso, unindo a Paraíba ao Rio Grande do Norte. Agradecer ao Dr. Márcio, da Regional do Rio Grande do Norte, e o Dr. Getúlio, da Regional da Paraíba. Bem, o meu tema
que me trouxeram para falar. Eu vou falar sobre a regeneração em 3D, né? Então, o que está aí em inglês foi uma aula que eu acabei de dar no Citral, lá em Boca Raton, mas que agora eu passei para a nossa língua mãe. Bem, então o tema é quais os limites para a terapia regenerativa e a reconstrução 3D. Essas são as instituições a qual eu pertenço, e a minha vontade sobre a medicina regenerativa, ela começou já em 2014, quando eu fiz essa minha tese na Universidade Federal de São Paulo, que era o aspirado de medula óssea associado ao enxerto xenógeno na regeneração guiada na Calvária de Coelhos. Então, hoje o desafio do sistema de saúde no mundo inteiro, com o uso de todos esses implantes que são colocados, é aumento da expectativa de vida, esses biomateriais, e que a gente tem que tentar procurar debelar. E do que a gente tenta resolver nessas feridas, já me falou o Marcelo aqui, sobre os biofilmes, né? Que eles estão sempre nos implantes, nas próteses internas. E a gente precisa diferenciar um pouco o que vem a ser a medicina regenerativa da terapia celular, que a medicina regenerativa é o processo de você repor ou regenerar células, tecidos ou órgãos para restaurar a função normal, ele voltar à função normal. E a terapia celular é o conjunto dos métodos para você reparar tecidos ou órgãos lesados. Você troca as células não funcionais por normais. É uma forma de tratamento ao qual você injeta algo no paciente. A terapia celular, aí nós temos alguns exemplos. A terapia celular convencional, que vai desde a transfusão de sangue, já não deixa de ser uma terapia celular, até a terapia celular avançada, que são as terapias gênicas e a engenharia tecidual. Essa foi a primeira cirurgia no Brasil, realizada no Rio de Janeiro, em 2022, onde a gente fez essa primeira cirurgia de enxerto em feridas complexas com a biotecnologia 4D. Então, isso daí é da Coreia do Sul, vieram os médicos aqui e a gente realizou a primeira cirurgia. Esse é o caso, uma paciente feminina de 43 anos que tinha uma úlcera na face anterior da perna esquerda devido a um trauma. Essa paciente não aceitava fazer um enxerto, e esse daí é o relato da paciente que nos enviou. Ela sofreu esse acidente e foram feitos os tratamentos convencionais, até que eu cheguei para ela e propus se ela aceitaria ser a primeira paciente a fazer essa impressão 3D. Ela ficou maravilhada e quis ser submetida. Essa é a lesão. Ela não aceitava ter um enxerto de pele, porque ela tinha medo de ter um queloide. Essa é a máquina, que é a Doutor em Vivo. Então, o procedimento na primeira fase, vocês estão vendo, a gente fotografa com um iPad que vem no programa a lesão. Isso é enviado via software para a máquina, que nos dá a quantidade de gordura necessária que a gente tenha que tirar, e da trombina e da fibrina, para a gente poder confeccionar a matriz. Então, ali são alguns dos materiais. Isso tudo é a fase da cirurgia, que a gente tem a máquina. Na primeira fase, ela tá confeccionando o molde da ferida, o tamanho da ferida, e na segunda, vocês estão vendo, ela já está injetando a gordura com a fibrina. Vocês vão ver com mais detalhes. Ali, nessa primeira, ela está recalculando, calibrando a agulha com a seringa, e ela vai começar a injetar o líquido no molde. E no segundo diapositivo eu estou checando já se ela está numa consistência ideal para ser aplicada. Ali, no segundo slide, no primeiro veem a ferida, no segundo eu já
colocando a matriz, e em detalhe aqui a matriz e a metade da lesão já coberta. A máquina, pelo tamanho da placa, como essa ferida era muito grande, tivemos que fazer em 2 etapas. Então aqui está a doutora Kim comigo, a coreana, feliz com o resultado da placa. E aqui um resumo do sítio de onde a gente tirou a gordura, o abdômen, a lesão e as 2 placas colocadas na ferida. O ideal dessa cirurgia é que, feito isso, esse paciente você não precisa fazer mais nada. Bota uma gase com petrolato em cima, em faixa, e você não faz mais nada. Troca semanalmente o curativo e vai acompanhando. Então, essa lesão, com 1 semana, já se vê um ganho de 1,5 cm na lesão. 2ª semana, mais 1,5 cm. 3ª e 4ª semana já vem a lesão já fechando. 5ª e 6ª semana a ferida já resolvida. Então aqui um resumo da ferida, o tamanho da lesão projetada ali e a lesão fechada. Essa é a reportagem que saiu no Globo sobre o hospital, que foi o primeiro a realizar. Essa é a reportagem. Caso 2 é uma paciente feminina, 44 anos. Esse caso é muito impactante porque é uma triatleta que foi fazer no Rio de Janeiro, veio dos Estados Unidos e foi tirar uma verruga plantar com uma dermatologista que deixou ela com essa lesão e ela provavelmente não poderia mais se tornar uma atleta com uma lesão dessa. Aí a gente fez os tratamentos com o hidrodesbridamento, o dermapace e o VAC. E a ferida ia evoluindo, mas não como a gente queria. Fizemos também as células mesenquimais com o One-Step e aqui a injeção das células mesenquimais na ferida e estávamos esperando a evolução e ia acabar a paciente indo para um enxerto que não ia dar um resultado para ela poder voltar a caminhar em grandes maratonas. E aí propusemos a colocação da matriz em 3D, essa aqui é a fotografia, mandando a foto para a máquina, a retirada da gordura do abdômen, a filtragem e a placa já realizada. A colocação da placa, coberta com a gase com petrolato, e essa é a evolução pós-operatória, outubro até 22/11, né? Ela diminuindo a lesão e a lesão 20/12 fechada e agora aqui em 7/3/23 a lesão completamente resolvida. Isso foi a paciente que nos mandou e aqui tem um depoimento, mas talvez não dê tempo de tá faltando som da paciente que ela conseguiu realizar o sonho em março de fazer uma excursão em uma caminhada, uma maratona em Machu Picchu, que ela era o sonho dela. Então ela não esperava conseguir esse efeito se não fosse com a impressora. O caso clínico 3 é uma paciente feminina, 73 anos, com uma úlcera no pé esquerdo, Tempo também esgotado. trauma e diabetes. Tem 1 minuto. E ela também não queria que tirasse pele, essa é a lesão dela no dorso, são lesões ruins, para depois a paciente calçar o sapato com enxerto. A retirada da gordura do abdômen, a colocação, a feitura da impressora e a colocação da matriz. O caso 4 é um caso de um carcinoma basocelular recidivado no nariz. A retirada, vocês veem que se fechasse essa lesão ou rodasse algum retalho, o paciente ficaria com uma deformidade muito grande. Foi fotografada a lesão, mandada via software e confecção da matriz. Colocada a matriz no local. Esse é um vídeo de como mais ou menos funciona a matriz, a cirurgia.
Esse é o fotografando, levando, esse é o kit que vem do material da impressora, retirada, decanta, depois a gente filtra e essa é a filtragem, enquanto ela está fazendo o molde, ela injetando a gordura com a fibrina, depois a trombina, retirada da matriz, a gente resseca o entorno do molde, retira e coloca a matriz. Essa é a evolução da paciente, 5/6, 13/6, 27/6, 6/7. E um resumo da paciente, se vocês olharem o nariz, você vê que não houve nenhuma deformidade nasal no nariz da paciente, como ela ficaria e como ela ficou com o nariz sem nenhuma lesão. O caso 5, também é um paciente masculino, Ok. 85 anos, Você trauma. está esgotado, né? Bom, então tá bom, então eu paro. Se puder Aqui. concluir. Vamos lá. Bom, então eu vou passar rapidamente aí os outros casos. Caso 6 também é um outro de nariz. A matriz colocada. Caso 7, que foi agora essa semana, um paciente que está há 9 meses com essa lesão no crânio, de ressecção de um tumor, teve uma necrose. Foi feito também na primeira etapa um desbridamento, o anestep. E aqui a gente fez umas aberturas no osso, injetou a gordura e o anestep e o VAC. Se vocês observarem a melhora que já houve na lesão, no segundo diapositivo, e aí fizemos a matriz, a colocação da matriz e o VAC. Essa paciente acabou de fazer esse procedimento essa semana. Então nós já temos um número de 11 casos, 9 mulheres e 2 homens, as etiologias, o método 10 com cola e 1 com resfriamento a menos 15 graus. Obrigado. Eliude Garcia Duarte Júnior. O Márcio Getúlio Gutenberg, obrigado pelo honroso convite. E nos coube falar então sobre terapia celular, e sua aplicabilidade em feridas complexas. Esse é o meu conflito de interesse. E a gente já começa tentando entender qual é essa relação entre feridas complexas, essas técnicas mais modernas, em que momento utilizar de maneira adequada, lembrando que, acho que talvez o ponto mais importante dessa aula é de se falar que 90% do que se faz com bom cuidado, com o paciente aderindo ao tratamento, nós conseguimos todos esses resultados que nós almejamos. Quando essa interação não ocorre, e em algumas situações, eu digo, como terapia de exceção, nas situações em que nós não, apesar de lançarmos mão de todo tipo de material e cobertura e tecnologia, revascularizar e tudo, e essa ferida não consegue evoluir, aí sim nós temos alguma situação para lançar mão de todas essas tecnologias. O que nós não podemos fazer é prostituir o método, banalizando esse método, e aí ele caindo por terra em algo que pode agregar valor para o cirurgião vascular e muito mais para o paciente. A literatura é vasta, nós já temos vários livros, tem artigos, já tem alguma robustez em muita coisa que se fala em terapia regenerativa, há que se avançar muito mais do que isso. Nós estamos lançando um videobook, agora no final do ano, e o livro de medicina regenerativa da SBACV do Espírito Santo, que de forma presencial será lançada em Foz do Iguaçu, e são livros com ação social, então quem puder contribuir, acho que seria bastante proveitoso e até humano, visto que toda a renda é revertida para o Natal Vascular Capixaba. E essa começa com e aí nós temos uma grande diferença, né? Já foi colocado aqui pelo Dr. Marcelo, do que é uma fibrose cicatricial e uma regeneração em camadas, respeitando a fase regenerativa e colocando esse processo cicatricial o mais próximo possível da pele próxima ou do tecido próximo a ele.
não adianta a gente tentar passar informações técnicas e como executar essas técnicas se você não tiver o mínimo de conhecimento, e é importante você ter todos esses conceitos sendo estudados no dia a dia. Entender que, como eu disse, 90% que você tem hoje de maneira possível ser utilizado tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, pode ser eficaz quando você faz um bom tratamento, um bom acompanhamento desse paciente, mas nós temos aí os enxertos autólogos sangue periféricos, os enxertos compostos de gordura, e o aspirado da medula óssea, PRP, PRF, que estão surgindo e com muita robustez no tratamento dessas feridas complexas. Né? Não adianta a gente tentar trabalhar esse paciente sem fazer um trabalho adequado do ponto de vista metabólico, clínico, psíquico. Então, você precisa mudar o estilo de vida, controle de inflamação crônica, controle de sedentarismo, obesidade, sono adequado, evitar abuso de álcool e, sobretudo, controle metabólico do diabetes e das consequências da hipertensão arterial. E, sobretudo, tratar sempre a causa da lesão. Então, está aqui, não adianta, eu tenho que ter um solo adequado, uma semente adequada, para que isso venha a florescer de maneira adequada. Se não tiver esse casamento, eu não consigo andar com certeza. E aí vem as técnicas celulares. Como eu disse, sangue periférico, aspirado de medula óssea, e o material, o produto que eu vou falar para vocês, são os produtos derivados do tecido adiposo, onde nós temos ali células com efeito paráquino, um efeito extremamente secretor, não é a célula tronco que vai fazer a cicatrização e regeneração tecidual, e sim o que tem dentro delas, o que é secretado por elas, e o que é entendido e sinalizado como algo necessário, isso é potencializado através dos pericílios, que são células que são sinalizadoras colocadas na parede vascular. Então, todo esse efeito dessas células estromais, elas vão ser sempre benéficas se você tiver um ambiente adequado para que elas possam liberar essas vesículas com essas biomoléculas. E aí vem para a gente entender um pouco melhor o que é esse efeito paráquino, né? Não é uma célula linda, né? Eu falo sempre o Gisele Bündchen, encontrou o Tom Brand, juntou, vai dar um monte de Giselinho e um monte de Tom Brandzinho. Não é nada disso, né? É o que eles produzem de melhor. Né, a beleza, o glamour, o futebol americano, aquilo que é o potencial deles de valor, né, para que eles chegassem a ser o que são hoje, que é o interessante, o que tem dentro da célula mesenquimal da mesma forma. Então, nós temos biomoléculas imunomoduladoras com regulação inflamatória, antiapoptóticas, que provocam a angiogênese por biomoléculas específicas com fatores de crescimento, gerando novos vasos ou potencializando a proliferação dos vasos já existentes, fatores de crescimento, diferenciação celular, biomoléculas antifibróticas e biomoléculas com fator de quimioatração. Então, a literatura já é bastante interessante, mas o que eu chamo a atenção para vocês é exatamente o que vem acontecendo no mundo. A regulação, a Anvisa, a FDA, o Euro, tem as suas regulamentações e sempre há que se ter um temor da célula em si. Vai ter potencial teratogênico, vai potencializar alguma neoplasia em que esse paciente, por vezes, esteja oculta. E, em função disso, já que o que é comum são essas biomoléculas, o que nós vamos fazer? Medicamentos à base dessas biomoléculas. E é isso que está acontecendo. Então, nesse trabalho, por exemplo, do Kim, um trabalho coreano, da Universidade da Coreia, o que ele fez? Pegou modelo animal, instituiu uma injúria, e através dessa injúria, ele tratou de forma convencional. No outro, ele extraiu essas biomoléculas de medula óssea de gordura e foi injetando nesse paciente. O que foi observado? Primeira epitelização, muito mais precoce, comparando, não sei se eu estou com uma ponteira, comparando os dois modelos. No outro, visivelmente, um processo de queratinização muito mais exorbitante, né? Na imagem da lâmina da direita, é facilmente observável isso, comparando com todos os animais. Da mesma forma, a ativação de fibroblastos muito maior quando presente essas biomoléculas. E aí você tem um must da coisa, que é você promover neovascularização e diminuir a resistividade vascular. Isso também foi muito bem provado. Então, quando você tem essa otimização de queratinócito, fibroblasto, produção de células endoteliais, uma inversão nesses clusters de differentiation que definem se é um macrófago tipo 1 ou um macrófago tipo 2 que está advindo de um monócito,
quando você tem toda essa salada de fruta, aí facilmente você entende como que funciona, como que é o poder da terapia regenerativa frente a uma ferida complexa. O que nós vamos falar é de uma gordura que possui forças mecânicas leves, em que nós precisamos de lavar para tirar o óleo e resíduo de sangue, num método que não se utiliza enzimas, nem aditivo, nenhum tipo de centrifugação, portanto, muito pouco manipulável, de acordo com o que a Anvisa nos pede. Preserva a microarquitetura e tem clusters de tecido adiposo situado de forma intacta. E para eu considerar que é uma gordura microfragmentada, eu tenho então que ter essa gordura em torno de 200 a 650 microns. E onde está essa gordura? Essa gordura está na hipoderme. Eu não sou cirurgião plástico, então trazer um sistema em que dê facilidade e segurança para que o cirurgião plástico, já que eu não tendo, né, o doutor Marcelo na minha sala, que o cirurgião vascular possa fazer de maneira segura para o paciente, e esse sistema mecânico ele fornece esse tipo de segurança sem nenhum tipo de treinamento direto para se fazer uma lipoaspiração, mas nós fazemos sim uma lipoaspiração dessa gordura hipodérmica, fragmentamos essa gordura, processamos e fazemos enxertia no leito da ferida. E o que tem na histologia desse material? Adipócitos, células mesenquimais derivadas do adipócito, células do sangue, obviamente até pela manipulação, e a fração estromal vascular, que é o que interessa na liberação dessas biomoléculas, né? Os pericitos e células progenitoras endoteliais. Então, a gente tem uma salada de fruta de células estromais que tem o poder de secretar biomoléculas para ter esse efeito regenerativo que nós estamos procurando. Esse é o sistema, eu já deixei com a Márcia, se ela quiser passar de como é que é o sistema mecânico, também está ali, o pessoal da Surgical Med está aí. E, basicamente, eu utilizo uma agulha de dois tamanhos, com um sistema que me protege, que não me deixa ir além dos 15 milímetros que eu preciso, me dando segurança para fazer esse procedimento. Então, eu extraio essa gordura, isso já está bem definido na literatura, com trabalhos mostrando em pacientes vasculíticos a diminuição do quadro álgico, que é extremamente, meus 70 pacientes que eu tenho de regenerativo, o que é comum a eles, nenhum ou outro pode não fechar a lesão, mas o dor é 24 a 48 horas, é muito interessante esse efeito antiálgico, e isso facilita demais quando você tem um paciente com uma ferida, mas que não tem essa queixa álgica, para você trabalhar da melhor forma possível, né? Então, você tem bem provado também diminuição da resistividade, aumento da neovascularização desses pacientes e uma série também de úlceras crônicas e pré-diabéticos, todas elas mostrando uma ótima resolução quando comparado com pacientes. E esses pacientes, todos esse trabalho, eram pacientes que já tinham chegado à exaustão de tratamento da forma convencional e com as coberturas modernas, e houve então a necessidade deles indicarem e eles observaram o resultado que está sendo apresentado. Bom, lembrando que a gordura a gordura superficial e profunda, ela tem algum diferencial nas suas estruturas moleculares e celulares, mas também não influencia no resultado. Eu só vou deixar o filme para vocês, a aula para vocês assistirem o passo a passo, mas basicamente é isso que a gente faz. Eu tenho um sistema que vai me permitir ter uma segurança, eu entro com ela em torno de 90 graus, introduzo essa cânula, depois de ter anestesiado com a solução de Klein, extrai essa gordura, injeta essa gordura nesses tecidos, e agora são os casos que nós vamos apresentar. Eu já praticamente não tiro mais tendão nesses pacientes. Então, aqui está um caso que foi utilizado, forma de aferição. Nós também temos um outro método, e aí vem um paciente com múltiplas fraturas no tarso, terceiro episódio dele de pé diabético descompensado, com osteomielite, chegou para a gente já com o cuboide praticamente estourado, ressonância já com osteomielite e múltiplas fraturas. A gente interviu nesse paciente, identificou a área de atuação, de transição comprometida, já com esse tendão ascendendo já para a articulação do tornozelo, indicação já em prontuário de amputação de perna. Controlamos os pacientes, marcadores inflamatórios, e aí nós instituímos o CFCare, isso aqui com 6 dias de resultado, 12 dias, esse é o relatório de controle das fraturas, nós não tínhamos mais osteomielite. E aqui o resultado final, a gente fechou esse paciente com terapia com laser de alta potência, só para finalizar na última semana em que essa foto central foi então tirada. E um outro caso, um paciente de 26 anos, politrauma, colisão com carro-moto, uma lesão grave, indicação de restaurar a artéria femoral sem sucesso. Uma semana depois foi indicado desarticulação coxo-femoral.
optado, então, por desbridamento, hiperbárica, terapia regenerativa, com Self-Care. Então, esse é o resultado. Isso foi como nós pegamos o paciente. Esse aqui é o resultado com 36 dias. Onde nós tiramos uma indicação de desarticulação com aproximadamente 80% de mortalidade e devolvemos um pouco mais de dignidade a esse paciente. Então, está aqui a fase final, ele já em casa, inclusive. É isso aí que eu gostaria de apresentar a vocês. Muito obrigado. Parabéns. Linda aula. Aula 4. Importância dos curativos tecnológicos. Como indicar o seu manejo. Dr. Lucas 30. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito o convite, o pessoal da organização, através do Dr. Gutenberg, por estar aqui conversando com vocês. Dizer que é uma missão praticamente impossível falar 10 minutos sobre curativos tecnológicos, mas eu vou tentar dar uma acelerada aqui no passo, apesar da minha... a grande vedete da vascular, que é a úlcera. Sim. Na verdade, assim, não é só, né? Eu acho que o grande vedete da vascular é o paciente mesmo, né? Que ele é o todo, né? Tem uns conflitos de interesse nessa apresentação. Quero dizer que o cirurgião vascular é bem isso, né? Numa licença poética para o pessoal da Fogart da Madrugada autorizado, é que às 4h35 da manhã o paciente já está amputado do membro e o outro membro a gente está lá brigando para revascularizar, para poder preservar a função desse paciente. E na vida não importa o que você esteja fazendo, sempre a gente tem que buscar o melhor. E aqui a gente está buscando o melhor pelo nosso paciente. Todos estamos reunidos, discutindo sobre novas tecnologias e o que a gente pode trazer de melhor para evitar a amputação de um paciente. Os curativos são tecnológicos, mas o paciente é biopsicossocial. Então, assim, a gente tem que preparar o solo, o Eliud acabou de falar tudo isso aqui, a gente tem que controlar as comorbidades dos nossos pacientes. Ao ver uma lesão, a gente precisa classificar essa lesão, o tamanho, a profundidade, as bordas, está hidratada, não está, preciso documentar essa lesão. Começar a criar algumas estratégias terapêuticas. Qual que é o meu plano A, qual que é o meu plano B, qual que é o meu plano C, dependendo se eu estou trabalhando na saúde privada ou na saúde ou no SUS. Muito importante no seu protocolo de atendimento, principalmente para a gente que acaba vendo paciente com feridas há anos, que a gente tenha um diagnóstico diferencial, e aí o vascular é um bom clínico. O Dr. Marcelo colocou inúmeras possibilidades de diagnóstico de uma lesão aqui. Muito importante realizar uma cultura da lesão e fazer um anátomo patológico. Às vezes a gente começa a tratar uma lesão crônica achando que é uma úlcera venosa, uma úlcera venolinfática, e na verdade ela já tem uma diferenciação neoplásica. O time da lesão virou timers, né, desde 2019, porque ele entrou com um processo de regeneração e dos fatores sociais, para mostrar o quanto isso é importante no processo de cicatrização. E as equipes são multidisciplinares, né? O Dr. Marcelo, cirurgião plástico, está aqui na mesa discutindo com a gente, porque não é um ou outro, né? É uma equipe multidisciplinar. É o ortopedista, é o cirurgião plástico, é o infectologista, é a enfermeira estomaterapeuta, ou enfermeira dermatológica. É só um time como esse daí que consegue lidar com esse tipo de paciente. São feridas extremamente complexas e a gente precisa entender como que é o mecanismo de formação dessa lesão para a gente poder tratar. Não esquecendo que a gente precisa tratar a causa da lesão. É uma insuficiência venosa, a gente precisa tratar a insuficiência venosa. Tem uma insuficiência linfática, como que eu consigo melhorar essa insuficiência linfática? Tem uma doença arterial periférica, eu preciso revascularizar o membro. Porque às vezes a gente fica tão vidrado em olhar para a lesão e querer resolver a lesão, principalmente com essa onda de curativos tecnológicos, que a gente acaba esquecendo um pouquinho. Mas o que são curativos tecnológicos? Essa definição da revista FAPESP coloca que são curativos inteligentes, capazes de monitorizar a cicatrização das feridas e liberar doses precisas de antibióticos, facilitando a regeneração dos tecidos danificados. Mas espera aí, se a gente busca diminuir a resistência bacteriana, então seria realmente um curativo ideal, o curativo tecnológico, porque eu estou com a possibilidade de talvez aumentar a resistência bacteriana. A gente precisa rever esse conceito. De uma forma didática, eu tentei colocar, não é assim que funciona, a gente sabe disso, porque às vezes um curativo pode atuar
tanto na fase inflamatória até no processo já de epitelização da lesão, ele tem essa interface. Eu acabei colocando aqui em 4 pontos principais os curativos tecnológicos: o preparo do leito da lesão, o combate e controle da infecção, a quebra do biofilme e no fechamento das lesões. Eu acredito que no preparo das leitos das lesões tem 2 tecnologias muito interessantes, que é a terapia de feridas por pressão negativa e o uso do dermaPACE, o uso de ondas de choque focalizadas. Isso muda muito a história natural daquela lesão. A pressão negativa, todo mundo já sabe, ela tem uma diferenciação tanto do ponto de vista da macrodeformação quanto da microdeformação, onde a gente causa uma diferenciação celular no leito da lesão, na troca da espuma com o leito da lesão do paciente, que são pontos importantes. Por que eu vou usar uma pressão maior ou uma pressão menor na minha pressão negativa? Depende. Se eu tenho uma lesão de grande porte, as feridas são muito exudativas e o paciente é arterial competente, tem um sistema arterial bem funcionante, eu vou colocar pressões maiores, 110, 120, 125, que é onde eu tenho mais efetividade no uso. Agora, pressões menores, 60, 70, 80, eu vou colocar se o paciente está em extremo de idade, se eu tenho uma vascularização comprometida, tomando cuidado para o ITB ou para revascularizar antes esse paciente, ou quando o paciente coloca uma pressão maior, ele tem dor e eu acabo modulando a pressão. Vou escolher entre o modo contínuo e o modo intermitente ou variável, de acordo com as características também desse paciente. Então, no início do tratamento eu faço contínuo, se as lesões são infectadas ou exudativas eu coloco o modo contínuo, após o enxerto eu tenho um nível de evidência 1A também para poder colocar o modo contínuo. O modo variável são naquelas lesões pouco exudativas, senão na hora que eu tenho nadir eu acumulo secreção, descolo o filme e aí eu perco o curativo. E se a lesão está estagnada também eu posso fazer o modo variável. Dou um pico de pressão de 120, coloco um nadir de 40 e isso vai fazendo esse ciclo e estimula melhor o processo. Vou usar um portátil convencional? Depende da profundidade da lesão e do volume. Se o volume é grande e se ela tem uma profundidade maior, o portátil não dá para ser utilizado. Então, olha um exemplo de preparo do leito da lesão, né? A gente foi avaliar esse paciente é uma vítima de esmagamento do membro, diabético. A gente fez um debridamento com exposição da tíbia aqui. Optamos por uso da terapia por pressão negativa, eu sempre coloco uma malha não aderente para proteger as estruturas nobres, e aí em um mês você tem uma modulação da resposta inflamatória, controle do edema, e o paciente consegue esse tipo de resultado para você partir para o fechamento. O dermaPACE é uma tecnologia também que atua muito no preparo do leito da lesão, ele usa ondas de pulsos acústicos eletrohidráulicos focalizados, tem uma resposta biológica bem interessante no leito da ferida. Como que a gente vai aplicar? Tem um protocolo, em média de 4 a 6 minutos, 1 a 2 sessões por semana, e o ciclo depende de cada paciente, mas uma média de 4 a 10 semanas. E aí, de acordo com o tamanho da lesão, a gente acaba fazendo a quantidade de pulsos que a gente vai pôr. Então, aqui é uma sessão que a gente fez, numa paciente com uma úlcera, a gente faz a varredura de toda a lesão. A evolução desse caso, né, dessa paciente com baita de um biofilme, um controle bem interessante com debridamento mecânico, depois com uma cobertura chamada hidroclean, pressão negativa, e a gente colocou aqui um Y para poder fazer uma farmacoeconomia. A paciente depois evoluiu para a gente fazer uma úlcera venolinfática com uma dermatofibrose super importante. A gente fez as aplicações de dermaPACE, e aqui na última foto, só para falar que a gente não foi até o final. Aí a gente já tem que mudar a cobertura, né? A gente tem que usar uma malha não aderente para hidratar só a lesão ou fazer um enxerto. A mesma paciente na lesão lateral, eu fechei a lesão só com dermaPACE, porque ela respondeu super bem. Então a gente precisa entender que às vezes a gente usa tudo isso daí. O Eliud já falou brilhantemente aqui, só algumas fotos, falar que eu fiz o primeiro caso lá em Campinas, na saúde suplementar com SafeCare agora, essa semana, uma paciente com uma úlcera venosa e uma úlcera sacral. A gente fez o tratamento das 2 lesões com a aplicação do SafeCare. Na primeira aqui a gente está fazendo a instilação da solução de Klein, depois está coletando a gordura, uma qualidade de gordura boa, né, sem células sanguíneas aí praticamente, a injeção. O Regenera, o Dr. Marcelo é experiente aí no assunto. Também é uma técnica que a gente consegue fazer. Fiz com enxerto de pele total associado. Aqui o One Step, que também é uma técnica para a gente poder fazer a coleta do SVF, da fação estromal, que dá para ver bem aqui puxando lá no fundo, com uma agulha de hack aí, uma pere.
e a injeção no leito da ferida, cobrindo com uma matriz extracelular e uma malha não aderente. Então, a gente tem que entender que as terapias são complementares. E o controle do biofilme? Acho que hoje talvez a maior novidade aqui é o uso do Plasma Care, é o plasma atmosférico, que ele tem uma função muito interessante no controle e eliminação do biofilme do leito da lesão, sejam bactérias, fungos ou vírus. É uma tecnologia nova, onde o mecanismo de ação principal é quando a gente tem uma fonte que emite o plasma, e essa fonte que emite o plasma, que é o Plasma Care, ele tem um efeito sobre as células procarióticas, que é um efeito do mal, porque o DNA não é protegido pelo núcleo, então ele detona aquela bactéria. Já nas células eucarióticas, como o ser humano, a gente tem um fator de proteção do DNA pelo núcleo, e a gente tem alguns efeitos positivos, como, por exemplo, a estimulação da recuperação da célula humana. Esse trabalho é um estudo alemão, os estudos do Plasma Care vêm de 2020, 2021, foi liberado no órgão de vigilância lá na Alemanha e está se difundindo pela Europa, chegou no Brasil há um mês. Ele tem um papel muito importante na redução do pH da lesão. Geralmente as lesões crônicas têm um pH básico e ela consegue modular muito bem esse pH para trazendo para o ácido, e aí a gente tem um controle desse biofilme. Consequentemente, você tem uma diminuição do volume, da dor e do processo infeccioso. Pode fazer em todas as lesões, não tem problema nenhum. Existem algumas situações especiais que você não deve usar o Plasma Care, como, por exemplo, em mucosa, na cabeça, na região do pescoço, dos olhos, por causa da radiação pequena, mas tem uma radiação ultravioleta, em crianças, e nas doenças respiratórias, que é aqueles pacientes que têm uma liberação. Estou finalizando, só finalizando aqui. Esse daqui é um artigo bem interessante num paciente diabético que fez uso do Plasma Care, principalmente naqueles pacientes que têm uma infecção inicial. Então a gente tem um Wagner 1A, 1B, a gente acaba evoluindo com uma cicatrização bem interessante. Só para a gente poder elucidar aqui, como que a gente faz a varredura do Plasma Care na lesão, ela vem dessa forma, a gente encaixa o Plasma Care, ele emite um sinal sonoro, faz o reconhecimento da ponteira e a gente aplica no leito da lesão. Esse paciente, além de fazer o Plasma Care, a gente teve a oportunidade de usar também uma matriz de regeneração dérmica e depois, para aumentar a aderência, a adesão no leito, usar a terapia por pressão negativa. Só para finalizar aqui, com relação ao Plasma Care, isso daqui então a gente está fazendo, foi lá no Especializando que a gente fez esse caso, um paciente com pé diabético, amputado de uma perna, a gente fez o reconhecimento da ponteira, coloca ela em contato sem pressionar muito, suavemente, e aí aperta, ela vai fazendo uma varredura. A cada 15 segundos ela fecha um ciclo, e o ciclo total é de 1 minuto. Se tem infecção por pseudomonas, a gente pode usar até por 3 minutos, e a gente não pode usar mais do que 3 sessões no mesmo ponto. Qual que é a principal conclusão que eu tiro com relação ao uso do Plasma Care? Se o biofilme está presente em 76% das lesões crônicas, e dessas lesões que evoluem para uma infecção, o biofilme tem uma relação direta, 80%, e a gente tem uma tecnologia fácil de aplicar, que pode ser treinada por um outro profissional não médico para poder otimizar a assistência e diminuir o custo desse paciente. A gente não causa resistência bacteriana. Eu acho que é uma tecnologia que tem muito para ajudar a gente e poder contribuir no controle dos níveis de amputação dos nossos pacientes. Tá bom? Existem outros curativos, como por exemplo o Hidroquin, que é um curativo não medicamentoso, e ele controla muito bem o biofilme do leito da lesão. A gente tem ótimos resultados com o uso do Hidroquin, por exemplo, essa lesão dermoabrasiva num paciente vítima de acidente de moto com essa lesão, sem a gente fazer nenhum debridamento mecânico, a gente só foi recortando o que foi levantando da lesão. Existem novas tecnologias que estão surgindo, existem inúmeras tecnologias, isso é um brainstorm para quem gosta disso daí. E na parte final, eu gostaria de falar muito só da matriz dérmica e da matriz extracelular, que a gente precisa entender que, na verdade, a gente precisa preparar o leito para poder colocá-la. A gente não pode falar, olha, essa lesão aqui vai muito bem, eu já vou colocar uma matriz. Não, a gente precisa criar um contexto para que a gente possa implantar essa matriz e aí a gente ter um processo de cicatrização. Esse é o último caso que eu vou apresentar. É uma paciente idosa de 85 anos, bateu a perna na gaveta em casa, só hipertensa e diabética, mas super controladinha, e fez uma lesão desse tamanho. Qual que foi a nossa abordagem? Ótimo, fazer um debridamento mecânico, tranquilo, uma ressecção mais
delicada possível, preparar o leito da lesão com terapia de ferida por pressão negativa. Olha a situação que eu saí em uma semana e olha a situação que eu cheguei, ainda com a gordura ali pré-tibial um pouquinho exposta. Depois, com 2 trocas de pressão negativa, eu já tive esse tipo de resposta, e aí a gente usa uma matriz extracelular e ela tem essa integração praticamente completa. Ela está em evolução, essa foto é de 2 semanas atrás, e eu acho que a gente evitou de fazer o enxerto, de ter um novo trauma na paciente, e ela vai ter um resultado bem interessante. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Eu convoco os debatedores, Dr. Douglas Faria Correia Anjo e André Câmara Matoto Chacon. Queria parabenizar os palestrantes. É impressionante como falar aqui das terapias regenerativas não tem a cicatrização, e sim uma regeneração do tecido. Queria fazer para o Eliud, essas pacientes que a gente faz a aplicação, geralmente tem 4, 2, 5 anos de ferida. E o tecido periferida a gente desbrida e é aquele tecido endurecido. Eu queria saber com você, uma sugestão, como é que você faz para fazer, porque quando eu vou aplicar nessa região, a seringa quase eu não consigo injetar devido à dificuldade do tecido perilesional. Se você aplica mais distante ou aplica, o que é que você faz? E uma segunda pergunta é como você faz o cálculo, ou se é por estimativa, de quanto você tem que aspirar, dependendo de quantos centímetros quadrados tem a lesão, quanto você aspira, ou se você tem algum cálculo desse ou não. Bom, primeiro, o leito da ferida. Né? Por vezes, se você tiver condição de tirar e ressecar parte da área fibrótica, né, que foi aquela cicatrização que o paciente teve, ela tinha que podia fazer uma ativação de colágeno com uma consequência de ativação também de fibrose, e aí você ter uma fibrose e a dificuldade até de ativação de velocidade de mobilização. Eu não tenho dificuldade para injetar no tecido fibrótico se eu tiver com uma gordura bem fragmentada, quase que diluída. Você tem várias técnicas. Você tem técnica que é o Regenera, você tem técnica One Step, que foi comentado, você tem técnica do Self-Care, você tem o que eu hoje acho a curva de aprendizado inicial, que é a medula óssea. Que ela você consegue trabalhar tanto na forma líquida, deixando ela heparinizada, quanto na forma de coagulação da medula, e você consegue colocar, tanto injetar quanto colocar como um enxerto composto. Pacientes abaixo de 55 anos de idade, todos os trabalhos mostram um excelente benefício comparado com todas as técnicas, inclusive. E agulha custa R$45. Quando você parte para uma maior quantidade de fibrose, você também tem que ter o produto mais diluído possível. Então, se eu tiver no meu arsenal todas as técnicas, uma técnica com um pouco mais líquida, que eu só tenho a fração extramal vascular, vai ser o mais indicado nessa região com muita fibrose. Se eu tenho uma área mista, aí eu vou trabalhar de acordo com aquilo que eu tenho de predominância. Mas não é um fator impeditivo a fibrose para você fazer a terapia. Isso é muito importante se colocar. E outro detalhe, esse paciente ele tem que estar perfeitamente equilibrado, porque a doença que você está tratando é uma consequência de uma doença metabólica, de uma desordem metabólica, por exemplo, no paciente diabético. Se você não lembra que, primeiro, que tem outro pé, pode estar dando o mesmo problema. E segundo, se você não lembra e não coloca de uma maneira multidisciplinar o controle desse doente, você fatalmente vai ter uma recidiva precoce. Sua técnica, por mais cara que seja, ela tem que ter a maior longevidade possível. Né? Não adianta fazer algo no preço da BMW, daqui 6 meses está lá operando e está com a ferida aberta novamente, e aí não valeu a pena. Então, assim, o paciente controlado, não tem contraindicação à fibrose. Se tiver muita fibrose, quanto mais fibrose, maior fluidez, aí, mais líquido possível, e você tem recursos disponíveis para isso. Quanto ao tamanho da lesão e quanto que eu injeto, no caso da gordura. Se eu tenho uma lesão, normalmente eu coloco 0,1 a 0,03 no máximo por punção, com a distância de 1 centímetro entre uma inoculação e outra. Então, é só você dividir ali no sentido horário
e fazer esse cálculo que você, sempre dentro da borda interna da ferida. Eu já estou tendo um pouquinho mais de coragem, já estou injetando também na musculatura da panturrilha, o que sobra, mas não tem essa... Tem um rigor de você não fazer muito volume no mesmo local, principalmente com o território isquêmico ou pós-isquêmico, né, pós-revascularizado. Se você injetar um volume ali, isso pode causar uma necrose no local pela própria compressão da microcirculação naquele ambiente. Obrigado. Oi, André. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Você falou que tem essa dificuldade da dermatofibrose, eu também tenho ainda. Estou começando a preparar melhor a gordura. Mas eu aprendi uma coisa na semana passada no Citral, com um italiano, com o Dr. Claudio Gresti. Quando ele pega a ferida que tem muita dermatofibrose, assim, qualquer tipo de ferida, ele coloca uma agulha 40x12 por baixo e ele raspa o leito da lesão por baixo, assim. Ele como se estivesse reagudizando ali a região da derme, entendeu? E ele injeta ali depois. Ele mostrou muitos, coloca e raspa exatamente, como se fosse fazer uma tenectomia percutânea, sabe? Quando a gente coloca a agulha no tendão lá, no flexorzinho, e sai raspando. Exatamente isso. Eu achei muito interessante os resultados dele, e eu sempre uso a agulha 40x12. Faz super bem, sabe? Assim, eu acho que são 2 pontos que eu acho que é interessante para a gente poder fazer. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, André também. Eu faço só na borda interna da ferida e não faço no centro da ferida. Tivemos alguns casos no centro da ferida que a ferida necrosou, injetando células mesenquimais, porque talvez haja aí no pé diabético o fator microangiopático e a tendência dessa isquemia central. Lembrando que a cicatrização vem da borda para o centro, né? Então eu faço só na borda, não faço no centro. Bom, acho que isso que possa ter acontecido com você, como a gente aqui não tem uma fluorescência para você observar após a infiltração, mas isso provavelmente foi o volume que você colocou e aí você fez uma necrose com compressão, como se você colocasse até o próprio soro, qualquer coisa, mas não pela célula mesenquimal ter causado a necrose. Isso aí é uma questão de volume que você colocou no centro da ferida. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do Getúlio, lá da minha regional da Paraíba, para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui em Natal, porque é onde eu me formei, há 42 anos. Quando eu fiz o vestibular, o professor Jamil era o presidente da comissão permanente do vestibular. Mas vamos deixar isso para lá. Então, eu estava aqui pensando, né, como fazer umas perguntas inteligentes, né? Mas parei para pensar. Né? É um privilégio estar aqui aprendendo tudo isso que os colegas mencionaram, esses avanços maravilhosos da cicatrização, mas há 3 anos eu fechei a minha clínica particular e eu morava em Santa Catarina, agora estou em João Pessoa e agora eu trabalho numa clínica popular, atendendo geologia. E para a minha tristeza é que as pessoas que estão chegando lá são as mesmas que eu comecei a tratar na faculdade. As pessoas não têm acesso ao SUS, chegam com as feridas crônicas, sem cuidados. Eu continuo me sentindo, às vezes, impotente. Eu fui adquirindo na minha clínica particular, comecei a usar todos esses curativos, fui acompanhando tudo, os fatores de crescimento, todos esses curativos. É claro que eu parei nesses últimos, porque já não estou mais atuando na clínica particular, mas essa é a minha... ao mesmo tempo que eu estou prazeroso, também eu estou triste, porque eu não vejo como tudo isso chegar para essas pessoas, né?
O André já fez a pergunta que eu tinha, a pergunta inteligente que eu tinha projetado, o André já fez, né, sobre a quantidade do aspirado. Então, seria isso. Obrigado. Oi, professor, respondendo a sua pergunta em 30 segundos que me deram. Sim, é possível no serviço público, no sistema público. Há 7 meses nós colocamos um protocolo de medicina regenerativa para feridas complexas com indicação de amputação ou intratabilidade de outros métodos no sistema público de saúde, no governo do Espírito Santo. Então, nosso hospital, que é estadual de urgência e emergência, que é o maior hospital do estado, ele contempla BMA e contempla um centro de estudos também com gordura fragmentada, com CFQR, e outras terapias um pouco menos complexas. Mas a gente já fez praticamente 70 casos, desses 70, 50 casos são do SUS e 20 são na suplementar. Então é possível, com dedicação, com abnegação. E aí, como eu consegui, amanhã, quem quiser assistir a aula da Valéria Morgado, que ela vai explicar o pulo do gato, como trabalhar com o sistema público, como convencer o gestor. Isso aí. Estou morrendo de inveja dos colegas que dispõem desses recursos tecnológicos, porque eu acho que a úlcera ainda é a vedete. E quando você não gosta de um colega, manda uma úlcerazinha para ele, que já sabe que ele vai passar algum tempo com aquela paciente. Mas, estudando a fisiopatologia, temos condições de sarar muitas úlceras. Simplesmente com o raciocínio, a hemodinâmica e o estudo fisiopatológico daquela região. Porque a úlcera angiodérmica, eu considero ainda a vedete da vascular. Quando eu cheguei em Natal, que fundei a sociedade, estimulado por colegas do Nordeste e do Sul, eu fazia minhas linfografias e flemografias no sábado. Dr. Marcel abria o Instituto de Radiologia e eu levava meus pacientes para fazer. Fiz as primeiras cirurgias linfáticas, com surpresa, reduzindo os linfedemas. Mas o linfático é o primo pobre da angiologia. Então, estou enriquecido hoje e agradecido por participar dessa mesa e parabenizo a todos esses colegas.